Olá pessoal, continuando a nossa reflexão no texto de Mateus 10, 21, que foi o vídeo passado, eu quero falar um pouco mais sobre esse rapaz, o jovem rico de Marcos 10, 21. Esse texto de Marcos 10, 21, ele é um texto especial para mim porque, como eu disse no vídeo passado, Jesus o amou e depois confrontou, né? Jesus ama o rapaz e depois o confronta. E eu falei sobre o amor de Deus, que é um amor que não encobre, que não passa a mão por cima da nossa cabeça quando a gente erra. O amor de Deus é um amor comprometido com a cura. Falei sobre isso aqui. E hoje eu quero falar sobre essa dor sem mudança. Pois é, porque depois que Jesus confrontou ele, falando para que ele renunciasse à riqueza dele, ou melhor dizendo, repartisse com os pobres, fizesse o trabalho de amor, de caridade, de filantropia, fizesse o trabalho de socorro aos necessitados, mas não fizesse só isso, né? Não parasse aí. Depois de ter compartilhado sua riqueza com os pobres, seguisse ele, se enganjasse no projeto de Deus, tivesse um relacionamento com Cristo. Depois que Cristo disse isso para ele, o versículo 22 diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Em outras versões, era muito rico. Essa tristeza que ele sente é uma tristeza que não conduz ele para uma vida melhor. Existem muitas tristezas, algumas delas são poderosamente terapêuticas, outras nem tanto. Existem umas falas dentro da psicologia, existem algumas correntes da clínica psicológica que ensina que nós não deveríamos ter medo de lidar com a dor. E a terapia, as clínicas que trabalham com esse discurso, elas não olham para a dor do cliente ou do paciente como se fosse algo absolutamente negativo e ruim. Pelo contrário, há uma terapêutica na própria dor. A dor é uma sinalização até mesmo positiva na vida do ser humano. E conviver com ela, lidar com ela, entendê-la, muitas das vezes ajuda a gente não só a fazer uma remissão dessa própria dor, como também ter um aprendizado de vida tremendo. Porque a dor que o ser humano sente, a dor que o indivíduo sente, e eu estou falando aqui de dor na perspectiva emocional, mas pode ser uma dor física, a dor que o indivíduo sente, essa dor faz parte de uma realidade dele. Excluir, tentar negá-la, fingir que ela não existe, acaba muito mais por aumentar, por exacerbar essa dor, do que justamente produzir o que se quer, que é uma remissão, uma diminuição, ou quem sabe até a cura. Então, o medo da dor, a fuga da dor, além de não ser possível, não é terapeuticamente recomendável. O que se recomenda é entender por que dói, como dói, e começar a trabalhar em cima disso. Esse rapaz ficou triste, ele sentiu dor, mas a dor que ele sentiu levou ele para longe, não levou ele para perto de Cristo. Não foi uma dor que produzisse nele uma mudança, não foi uma dor que conseguisse produzir nele uma mudança na maneira de pensar, na maneira de enxergar a vida, na maneira de lidar com a vida e com as questões da vida. Não foi uma dor que aproximasse ele de Deus. Ele sentiu a dor e saiu. Ele sentiu a dor e ficou do jeito que estava. Ele sentiu a dor e permaneceu da mesma forma que ele tinha chegado na presença de Cristo. A maneira como ele chegou na presença de Cristo, ele saiu. Talvez até pior. Porque quando você chega com uma dor na presença de Deus, e essa dor, ela não é terapêutica para você, ela não funciona para te ajudar a mudar, e você sai com ela sem exercer, sem viver, sem experimentar a mudança, a tendência é que você saia até pior do que a forma como você chegou. O que eu quero chamar a atenção da gente nesse dia é o seguinte, nessa oportunidade é o seguinte, até que ponto a gente precisa sofrer
para a gente conseguir ressignificar, olhar em outra direção, mudar. Porque às vezes parece que as pessoas sofrem, algumas sofrem, mas ou se acostumam com a dor e não olham para ela como um meio, uma ferramenta, uma realidade, uma oportunidade para dar um novo sentido na vida. Elas continuam do mesmo jeito. Se a minha dor não serve para agregar nada em mim, qual é o valor dessa dor? E eu volto à pergunta: até quando, até que ponto, melhor dizendo, eu vou ter que sofrer para entender algumas coisas, para mudar, para fazer com que a minha vida ganhe outro significado? Então, nesse texto a gente aprende que nem toda dor, nem todas as pessoas aprendem com as suas dores. Pense nisso. Se o vídeo foi importante para você, se o vídeo foi interessante, além de meditar nele, faça comentários. Compartilhe o vídeo com outras pessoas. Dê o seu like. Até lá. Tchau.